Salve, salve! Muito boa tarde, bom dia ou boa noite, enfim, o horário que você estiver assistindo esse conteúdo. Para quem não me conhece, eu sou a Day Natália, uma das apresentadoras dos conteúdos digitais da Conmebol Sul-Americana. E hoje o nosso papo vai ser sobre análise tática. Então a gente vai saber tudo, aquele olhar mais crítico de olho na final, que acontece dia 1º de outubro em Córdoba, na Argentina, entre Independiente del Valle e São Paulo. Para a gente já começar a falar um pouco mais disso, do que vai acontecer ali dentro das 4 linhas, vou chamar agora o Rafael Oliveira, que fez uma análise muito legal para a gente sobre o Independiente del Valle, que vai enfrentar o São Paulo. Vamos ver o que ele falou sobre o time equatoriano. Fala pessoal, tudo bem? Eu diria que o Independiente del Valle já não é mais uma surpresa, é uma realidade consolidada do continente. E mais do que um bom time, eu costumo dizer que é um dos melhores projetos da América do Sul quando a gente olha para a última década, porque não é uma novidade. Era uma surpresa lá em 2016, quando chega a final da Libertadores, mas depois foi campeão da Sul-Americana em 2019, foi campeão da Libertadores Sub-20 em 2020 e agora volta a chegar a uma final continental. Então assim, é mais do que um caso isolado, num período de domínio, inclusive de clubes brasileiros no continente, o Independiente del Valle é uma marca frequente em fases decisivas. E esse é um ano até um pouco diferente, porque se a gente for pensar nesse projeto, esse é um projeto que tem muita personalidade na forma de jogar, com diferentes treinadores que já passaram por lá, e tem também algo que é muito interessante, que é o fato de ter virado uma referência em formação, desenvolvimento e projeção de jogadores jovens no Equador ao longo dos últimos anos. O que é diferente na atual temporada? 2 aspectos. Primeiro, foi um ano de turbulência, de saída do treinador, o Renato Paiva. O Martín Anselmi, que chegou e assumiu, tinha sido auxiliar do Miguel Ángel Ramírez, que fez um trabalho de muito sucesso por lá, mas então teve uma mudança de rumo, de direção, mas o projeto do clube está acima do nome que fica no cargo, então a forma de jogar passa muito por isso também. E uma outra mudança é que o time de 2022 não é um time tão jovem quanto alguns dos anos anteriores, nessa de revelar, projetar, vender e passar por esse ciclo constantemente. O time de 2022 tem o Angulo começando a ganhar mais protagonismo no meio-campo, tem o Ramírez no gol, 2 jovens. Fora isso, é um time com jogadores mais veteranos, o principal deles em termos de idade, o Pejerano, volante argentino de 40 anos de idade, mas Faravelho, jogador já mais experiente, peça importante no meio-campo. Schunk, Segovia e Carabajal formam um trio de zaga que tem o tempo inteiro a intenção de sair jogando. É um time que não abre mão das suas convicções, de trabalhar a bola com passes curtos desde a saída, mesmo que em algum momento seja para atrair o adversário e acelerar no campo contrário. Com o Sornosa muito bem, que teve passagem pelo futebol brasileiro, jogando como um segundo atacante de movimentação, e o Lautaro Dias como novidade dos últimos meses. Um ponta que foi improvisado e adaptado à função de 9 e tem jogado muito bem, ganhou a posição do Baumann, que era o centroavante até então, que torna o time ainda mais leve nessa movimentação, nessa mobilidade. E olho no Johanner Chaves, ala pela esquerda que se comporta quase como um ponta, tem chegada de muita velocidade à linha de fundo, entrada em diagonal na área também. É um time bastante agradável de ver e um projeto muito legal de acompanhar ao longo dessa última década. Tá aí a análise do Rafael Oliveira, uma grande análise também falando do time equatoriano, que já venceu a Conmebol Sul-Americana em 2019. Agora, para a gente falar do brasileiro que está representando a gente na final, eu vou chamar o William Godoy, jornalista também, que manja muito de análise tática, tá aí na tela para vocês. William, tudo bem? Tudo bem, eu agradeço aí o convite, o Rafa já nos deu uma aula, né, e eu acho que esse contraste vai ser muito legal para essa decisão, acho que o torcedor vai poder acompanhar isso, esse contraste tático de um Independiente del Valle que preserva e gosta de ter a bola, e de um São Paulo, como a gente vai falar, a gente vai destrinchar bastante, que também gosta, também preserva bastante a bola. Então eu acho que é um contraste tático de 2 equipes que têm algumas similaridades, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Boa, William. Então, para começar, olha, gente, já peguem um caderninho aí, porque eu vou anotar umas coisas também, porque eu adoro essa parte de análise tática, eu gosto muito de assistir e acompanhar com quem sabe mesmo. Vou tirar umas dúvidas, obviamente, a gente vai trocar uma ideia sobre isso, mas eu queria começar com a estratégia do São Paulo na Sul-Americana. O São Paulo começou jogando a Suda meio que com um time mais jovem, né, apostando aí em uma molecada, e aí depois, né, enfim, quando foi pro mata-mata, isso ainda na fase de grupos, quando foi pro mata-mata, o Ceni começou a, de fato, focar e jogar com a equipe que a gente conhece, então com jogadores mais experientes também. Queria perguntar para você o que isso mudou de fase de grupos para agora, taticamente também, e no olhar técnico do Rogério Ceni para essa competição.
O ano do São Paulo, na verdade, é um verdadeiro descobrimento e redescobrimento, né? Em todo momento, não apenas taticamente dentro de campo, mas como instituição, como clube, o São Paulo tenta, né, se reencontrar. O Rogério Ceni, é verdade que junto com a direção do São Paulo vai tentando adequar as metas, né, competitivas, esportivas, para cada competição, para atingir, né, cada degrau, e aos poucos o São Paulo foi evoluindo, foi ficando um pouco mais enxuto. Essa mudança ela fica natural, né, pela exigência da competição, pela competitividade. É lógico que o São Paulo vai entrar em qualquer competição para disputar, para chegar ao máximo que der, chegar a uma decisão, e ele consegue cumprir com esse seu objetivo parcial. Agora, quando a gente fala para a autoafirmação do clube, para a honra, a critério, né, do torcedor, é lógico que ele quer o título, ele não quer apenas chegar, ele quer chegar e ele quer conquistar. E o Rogério Ceni, né, ao longo do ano, inclusive que é próprias, né, as palavras do Rogério Ceni, o São Paulo vive um ano conturbado financeiramente, ele ia tentando, né, descobrir e redescobrir taticamente, vai fazendo algumas nuances, algumas mudanças, né? A gente vê que é um São Paulo que às vezes joga com 3 jogadores, joga com um 3-1-4-2, em alguns momentos o São Paulo joga num 4-4-2, algo um pouco mais tradicional. Então o São Paulo vai mudando um pouco, vai tentando se redescobrir, e esse é o grande desafio ao longo da temporada, e junto com isso aliciar resultado. No final, o que vale a meta a ser atingida é resultado. E ele vai conseguir. Tem essa mudança, uma mudança significativa dos jogadores, mas a ideia do jogo, quando a gente fala da ideia do jogo de São Paulo, ela é uma repetição. É um São Paulo que quer ter a bola, é um São Paulo que prevalece em querer construir atrás, inclusive há uma enorme exigência do Rogério Ceni sobre seus jogadores defensivamente, inclusive do goleiro, de saber sair jogando com os pés. É uma exigência clara que quando a gente está direto no estádio, a gente observa a postura do Rogério, né? Quando um jogador defensivo, seja ele defensor, zagueiro, lateral, ou até mesmo o goleiro, que espicha a bola para frente, numa condição que não estava sendo provocado esse erro para o adversário, ou que é uma tomada de decisão na saída de bola, o Rogério com aquele jeitão dele, né? Já gesticula, já vira pra trás, gera já uma insatisfação. Então é um Rogério que preserva e zela muito para como vai ser a saída de lá de trás. Isso partiu no início da competição, com os mais jovens, até o momento que agora vai incorporando e vai encontrando o que aparentemente a gente imagina que vai ser São Paulo na decisão. Legal. Você falou de um ponto bem interessante, que eu acho que é um ponto, vou dizer polêmico, mas que gera muita insegurança no torcedor, que é a parte defensiva e principalmente os goleiros, né? A gente sabe que desde o Ceni, o São Paulo tem tido uma grande dificuldade para ter ali o cara do gol que passa toda a confiança para a torcida. E agora a gente tem ali um revezamento entre o Jandrei e o Felipe Alves, que, enfim, tem gente que gosta, tem quem não goste. E no esquema tático também do São Paulo, você falou ainda de o goleiro sair jogando com os pés, enfim, que isso é uma característica que o Ceni preza muito. Além dessa, o que mais você destaca que você acha que para o goleiro, vamos dizer, agradar também a torcida, é claro, o técnico, né? Precisa ter essas características, e por que tá tão difícil os goleiros da equipe de São Paulo se adaptarem, serem aceitos, vamos dizer assim? Esse tema ele é um pouquinho mais complexo, né? Primeiro que existe uma enorme sombra que não tem como ignorar, que essa sombra significa o Rogério Ceni, né? É natural que a comparação para a grande geração de torcedores tricolores é o Rogério Ceni, natural. Agora o sarrafo ele já começa muito lá no... E hoje, como qualquer outro jogador, mas essa sombra, né, que assombra, na verdade, os goleiros do São Paulo, é do resultado imediato, da performance imediata. E hoje essa performance imediata, que aí já parte com outro debate sobre futebol, que é mais do que a condição primária do goleiro fazer, né, o seu exercício primário, qual é? Defender com as mãos. Hoje o goleiro tem uma exigência de saber jogar com os pés. Mas não precisa ser um craque, não precisa ser o Raí nos pés. E nem o Rogério Ceni, mas ele precisa ser o suficiente para não comprometer e o suficiente para ter uma construção lá de trás. Essa é uma grandíssima exigência. E até mesmo quando o Rogério Ceni, que é um treinador que fomenta isso nos seus goleiros, quando ele fica entre Jandrei, entre Felipe, né, é um goleiro que ele já tem confiança, que já trabalhou no Fortaleza, que ele tem esse jogo com os pés um pouco mais aprimorado, mas isso não quer dizer ao torcedor que ele não vai errar, porque o risco, né, e o erro ele está sempre ali, é uma linha tênue, né, sobretudo para os goleiros, que é a capacidade dele dar um passo no vertical e a capacidade que ele também vai errar. E ele tem que diminuir, né, essa possibilidade. Ele exige muito disso. Então fica claro que fica essa exigência que envolve não apenas hoje o trabalho do São Paulo, né, hoje o trabalho do Rogério Ceni, mas vem de um histórico.
desde a aposentadoria de um dos maiores, né, que o maior jogador da história do clube. É uma exigência muito grande que, por coincidência, hoje no banco de reservas tem essa figura, né, que está ali ordenando para esses goleiros que não quebra a bola lá para frente de qualquer jeito, você tem que ter um domínio já orientado, né, você tem um domínio que já facilite o próximo passe, a próxima ação, não dá mais, não cabe mais no futebol, e sobretudo porque o Rogério quer empregar no São Paulo, o goleiro dominar de qualquer jeito, ele ficar sobre a bola, ele tem que ter automação. Então hoje, nesse circuito que o São Paulo cria, o goleiro tem que ter o dinamismo, ele é o início, ele é o primeiro atacante, né? Assim como o atacante é o primeiro defensor, né? O goleiro ele acaba sendo o primeiro atacante, constrói muito por ali, e aí fica nessa relação, nessa simbiose, né, da arquibancada, com aquele afeto e resgatar o que ele tinha, né, que é um excelente goleiro, com esses que não vão performando, que vão gerando dúvidas, que vão gerando, obviamente, descontentamento do torcedor. Foi muito bom você falar isso também, porque acho que as funções, elas meio que, vamos dizer, se confundem no lance de defender e atacar, e acho que as pessoas não olham muito com a totalidade de que para você atacar bem, você tem que estar preparado para se defender por conta de um contra-ataque, ou vice-versa também, na hora que você está atacando, sabe? Eu acho que isso também se confunde, então acho que é por isso que é tão importante essas características. Ainda falando um pouco sobre defesa, né, linha defensiva, enfim, setor defensivo, também um esquema tático, vamos dizer assim, que tem falado muito aqui no Brasil, e tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é o lance dos 3 zagueiros. Então eu queria perguntar para você também, primeiro para você explicar para quem está assistindo a gente o que é e como funciona esse sistema, e ainda mais como funciona esse sistema no time do São Paulo, e os benefícios, malefícios, caso tenham também, para você dar um contexto meio que geral. Porque 3 zagueiros, igual você falou, você fez até porque de fato, tem Palmeiras que usa, tem às vezes Corinthians que usa, falando dos times aqui de São Paulo. Aí o São Paulo também, o Rogério Ceni tem adaptado a equipe para esse formato. Enfim, quero que você fale num apanhado geral também. Para isso. Isso dá uma enorme confusão, né? O pessoal colocou tudo ali no mesmo saco, jogar com 3 zagueiros, ter 3 defensores, utilizar linha de 3, sair jogando com 3, o pessoal embaralhou tudo, e aí, enfim, a gente vamos botar o pico no is, né? Jogar com 3 zagueiros de origem, né? Então a gente pode pegar referências, inclusive da seleção brasileira. O Brasil, em 2002, foi pentacampeão mundial jogando com 3 zagueiros. De fato, eram 3 zagueiros, né? Lúcio, Roque Júnior e Edmilson. Agora, o que acontece em algumas oportunidades, é que, inclusive, o Rogério Ceni ele trabalha dessa forma. O São Paulo jogou com 3 defensores, né? Saiu jogando com 3. Não necessariamente ele está jogando com 3 zagueiros, né? Ele pode botar um lateral para fazer a função, inclusive o Rafinha já fez essa função na saída de bola. Ele mantém os 2 zagueiros e traz o Rafinha. Então ali acaba saindo com 3 defensores, né? Mas não necessariamente 3 zagueiros. Então o pessoal acaba realmente confundindo um pouco. O que o Rogério acaba querendo, né? Qual é a lógica? Quando ele joga com 3 zagueiros mesmo, de fato, defendendo e atacando com 3 zagueiros, o intuito dele é sempre liberar os alas, né? Então ele libera o Vinícius, libera o Reinaldo e bota o Patrick, né, para fazer uma dobradinha, do lado esquerdo o Alisson para fazer pelo lado direito. Então ele quer sustentar com aqueles três defensores e libera o Igor Vinícius, libera o Reinaldo. Quando ele faz uma saída com 3, a lógica já é um pouco diferente. Então é o São Paulo que tenta sempre, isso aí faz parte da sua premissa, né? Preservar a saída de bola e ganhar superioridade na saída de bola. Então, o que é mais trivial no futebol brasileiro? É utilizar 2 zagueiros e recuar um volante, né? Que a gente chama de saída lavoupiana, né? Graças, inclusive, ao argentino, que era treinador do México, na Copa do Mundo de 2006, o Lavolpe, inclusive, ganhou, né? Foi batizado essa saída em homenagem a ele, que ele recuava um volante para sair jogando com 3. Esse é o trivial. Muitas equipes fazem isso. Inclusive o Rogério já fez diversas vezes isso. Mas o Rogério, nos últimos anos, até no último clube dele, no Flamengo, ele fazia isso. O Felipe Luiz, para sair jogando junto com os 2 zagueiros, ele tem puxado um lateral para fazer essa saída. E às vezes o pessoal confunde muito. Então, por exemplo, hoje no São Paulo, não necessariamente ele joga com 3 zagueiros, né? O São Paulo, às vezes, ele está formatado no campo, num 3-1-4-2, mas esses 3 não sendo necessariamente. A gente acabou pegando como regra isso e fez uma grande confusão. Sobre, né, o bônus e o ônus, como todo esquema tático, né? Eu acho que não é necessariamente por ter 3 zagueiros quando ele é mal executado, quando você não está preparado em perder a bola, e eu acho que isso é um problema para o time de São Paulo, a gente pode falar um pouquinho mais à frente.
é quando você não está preparado a perder nessa transição defensiva, quando a sua organização defensiva, você não está organizado, não vai ter 3, 4, 5, 6, 7, 8 zagueiros. Não é quantitativamente o número de zagueiros que vai, né, diretamente correlacionar a uma suposta defesa. Você pode estar supostamente bem, se defendendo bem, porque você tem muitos zagueiros, mas isso não necessariamente na prática. E agora, a questão do bônus, né, bem praticado também, é essa questão de você trabalhar bastante pelos lados. Hoje, não apenas no São Paulo, mas a grande maioria das equipes no mundo que utilizam três zagueiros, elas prevalecem por jogar bastante pelos lados, dá muita liberdade aos alas para tentar alargar ao campo. Sobretudo hoje, o São Paulo, que tem muito daquela questão um pouquinho mais de ataque posicional, que é uma outra confusão que a galera entra bastante, de tentar largar o campo, né, de você tentar abrir a defesa. O Independiente Del Valle, por exemplo, ele tem trabalhado com uma linha com 5. Ele trabalha com esses 3 defensores e ele já tenta soltar os dois alas, né, tendo um maior destaque para o Chaves pelo lado esquerdo. Se eu não me engano, minha memória pode estar ruim. O Rafa falou isso pra gente até sobre o Chaves, que ele é uma peça fundamental, inclusive, do Independiente Del Valle. Legal, então só para amarrar tudo, então o lance do esquema de 3 zagueiros não é necessariamente defender mais, mas também dar mais liberdade para os 2 alas subirem sempre e atacar mais. Olha lá, a gente tá vendo? A gente realmente se confunde com isso, né? Porque você pensa, 3 zagueiros, pô, não, então é porque eu tenho que fechar mais a casinha, eu acho que também tem outro... Isso começou em 1990, com a seleção brasileira do Lazzaroni, que não deu certo, não conquistou resultados, jogou super bem, inclusive, a partida contra a Argentina, mas sofremos o gol do Canidia. O Brasil, inclusive, teve grandes oportunidades, inclusive o Careca teve uma oportunidade, o Miller no último minuto, mas enfim, não importa. O resultado não veio, e era uma mudança que o Lazzaroni acabou promovendo a seleção em 1990, tudo com uma eliminação com a Argentina e tal. Aí veio um grande vilão, né, desse tal 3 zagueiros, apesar de a gente ter conquistado, né, o Penta em 2002. Mas, de qualquer forma, tem uma enorme confusão entre saída de 3, jogar com 3, e isso não quer dizer sinônimo de retranca, sinônimo de defensivo. Boa, muito bem. Agora avançando, você viu, né? Eu cheguei com o goleiro, tava na linha defensiva, agora eu tenho um pouco mais pra frente aqui também. Quero falar um pouco do meio-campo. E nesse meio-campo do São Paulo, tem um jogador que a gente já falou bastante aqui também na Conmebol Sul-Americana, perguntamos para um Rafa, e não o jornalista, enfim, um convidado que a gente sempre tem também, torcedor de São Paulo, sobre Igor Gomes. Igor Gomes também está sendo bem criticado, né? A torcida, enfim, tem vaiado bastante e não está muito satisfeita também com o rendimento dele dentro de campo. E aí eu perguntar sobre esse jogador específico, o porquê que ele não tem agradado tanta torcida, mas também o porquê, obviamente, mesmo com as vaias e tudo mais, o Ceni tem colocado ele, e a gente viu até no último jogo contra o Goianiense, que, né, enfim, depois ele saiu, tal, ainda saiu vaiado mais uma vez, né? Mas porque a importância dele mesmo nesse sistema tático e nesse meio de campo do São Paulo. A passagem do Igor Gomes no São Paulo, né, ela é um tanto que um itinerário meio que, né, com alguns percalços. Primeiro, que inicia uma enorme expectativa do famoso, em aspas, novo Kaká. Né? Então, quando vem com uma expectativa como essa, a possibilidade de ter uma frustração ela é gigante. Ela é gigante. E o Igor Gomes, assim como vários jogadores do São Paulo, seja os mais jovens, que acabaram de subir, ou os que estão nos processos de transição, os que já estão um tempo um pouco maior no clube, assim como ele, passa por uma irregularidade. Né? Então, hoje, essa crítica do torcedor são paulino ao Igor Gomes, ela é válida e é uma perspectiva que a gente vê, que passa por muita irregularidade. O Igor Gomes, nos últimos metros, aquilo que o torcedor talvez tenha criado expectativa, ou até mesmo o treinador, uma vez que ele passa muito, né? Ele chega bastante, chega a tentar, ele está sendo grande expectativa, eu gostaria que ele fosse. Então ele acaba devendo, é um jogador que, apesar de que aí já, né, o que acaba defendendo o Igor Gomes, né, na questão, inclusive, do Rogério Ceni, é um jogador com uma compreensão tática muito grande, e aí a gente não pode exigir essa ótica do torcedor que está na arquibancada motivado pela emoção, motivado pela necessidade de vencer. A última coisa que ele vai ver é a questão tática. Ele vai ver a questão, obviamente, do rendimento, da produção, do que está fazendo, do que, sobretudo, não está fazendo ou não está conseguindo fazer. Então, o Igor Gomes é um jogador que, taticamente, ele é importante para esse modelo de jogo do Rogério Ceni, contudo, e aí eu acho que não é desmerecer, é uma constatação, ele passa por uma irregularidade. Irregularidade essa que não é unicamente restrita ao Igor Gomes. Irregularidade essa que é do São Paulo, que passa pelo meio campo do São Paulo e que hoje faz com que, quando o torcedor vai no Morumbi, vai assistir um jogo do São Paulo, ele não tem a certeza de qual vai ser o rendimento do São Paulo.
Ele tem expectativa pelo resultado, mas nada a ele dá uma certeza de que o São Paulo hoje vai jogar bem. Porque o São Paulo sofre na bola, quando o São Paulo não tem a bola, na transição defensiva. No período que o São Paulo, parece que o São Paulo não consegue se preparar para perder a posse da bola. Ele tem a organização defensiva quando ele está sendo atacado, ele tem uma organização ofensiva quando vai iniciar o seu ataque, quando está, né, atacando. Agora, quando ele perde a bola e ele tem que começar a se preparar na sua transição defensiva, é quando ele tem uma desorganização. E essa desorganização vai interferindo diretamente no rendimento, não apenas do Igor Gomes, mas de todos os componentes do meio campo, e principalmente ao São Paulo, que passa por ser irregular, não dando essa certeza de que, beleza, hoje o São Paulo vai conseguir ser propositivo, ele não vai sofrer defensivamente, e por consequência disso ele vai conseguir o resultado. E o Igor Gomes está inserido nesse contexto, ele vai ter um grandíssimo desempenho, hoje ele vai ser um fator determinante positivamente. Então acaba uma falta de um ajuste coletivo, que também passa por alguns, né, momentos ruins individuais de alguns jogadores inferiores. O Igor Gomes. Boa. Antes de eu falar um pouco também desse lance que você falou que o São Paulo não sabe se defender muito bem quando perde a bola, porque me veio um jogo contra o Flamengo, que eu acho que a gente pode também destacar aqui, porque para mim isso foi o exemplo claro de contra-ataque, do São Paulo ter ficado muito desorganizado num jogo que estava dominando. Queria falar do Galopo, que enfim, contratação do São Paulo também reforço para essa temporada, que veio também uma perda, vamos dizer assim, do Gabriel Sara, né, que, enfim, foi negociado também para jogar na Inglaterra, e ele veio para fazer essa função, vamos dizer assim, que é um jogador que eu vi na época, estavam falando, pode jogar com a 5, com a 10, jogador que faz gols também, que isso é importante para o time do São Paulo. Queria saber de você também se ele já conseguiu se encaixar, vamos dizer assim, nesse time de São Paulo, e se de fato ele tira essa falta que o Gabriel Sara pode fazer também no time. É natural que ainda não esteja completamente habilitado, isso faz parte de um processo, né, que o futebol, o maior vilão do futebol, né, o maior adversário, não apenas do São Paulo, mas de qualquer clube, é o tempo, né, e o cara precisa de um pouco mais de estar habilitado, é um outro modelo de jogo, é um novo modo de jogar, são novos companheiros, isso tudo faz com que o jogador realmente, às vezes, tenha uma adaptação um pouco mais tardia daquela expectativa criada ou da necessidade, né, atual do clube. O Galopo, como você falou, ele mostrou mostrou ser um jogador versátil, né? Mostrou ser um jogador que domina várias funções do meio campo. No São Paulo, ele tem essa função de ter esse cara para ser esse eixo mais criativo, o cara também da chegada, é um jogador para também ser criativo, é um jogador para ser canhoto, trabalhar também pelo lado direito, a necessidade de fazer a vertical, a necessidade de fazer o facão, enfim, diagonal, tem muitas funções naturais, eu acho que isso é muito natural, e ainda esbarra aí nessa falta de entrosamento com a equipe, e mais do que isso, mais que o entrosamento com a equipe, é um modelo, né? Ele sai de um modelo de uma outra realidade, de um outro futebol, de tudo absolutamente diferente, uma outra cultura, e aí chega no São Paulo já tendo que provar, que comprovar, e a necessidade pelo resultado ela é imediata, isso pode, obviamente, atrapalhar e pode influenciar. Agora, mostrou ter talento, isso aí é inegável, né? Quem acompanhou o Galopo sabe que ele tem talento. Agora, se ainda não está comprovado, se ainda não supre, né, as expectativas, mais do que isso, a necessidade, ele tem que ver no dia a dia do treinamento, a comissão, né, com o Rogério Ceni, porque qualidade ele já havia mostrado e poderia. A contratação do Galopo, ela é uma contratação que corresponde ao que o São Paulo precisava e ao que ele já demonstrou. Agora falta o famoso tempo, né, o vilão do futebol, para conseguir confirmar essa contratação e mostrar que vai ser uma peça importante. O tempo ele mostra tudo, né? Tanto quem não dá, quando não dá também. E lembrando que ele veio agora nessa janela do meio de temporada, né? Então é importante dar tempo para ele se adaptar ao país, ao futebol, ao esquema tático, enfim, muitas outras nuances também. Ainda falando sobre um pouco ali como o São Paulo se defende, quando eu falei do jogo do Flamengo, era um jogo ainda nem era sobre Copa do Brasil, tá? Era sobre um jogo que eles fizeram no Brasileirão, que o Flamengo entrou com um time meio misto, assim, né? Tinha poupado seus principais jogadores. Aí depois, e era um jogo que o São Paulo estava dominando, mas acabou perdendo de 2-0 com 2 gols, principalmente, acho que, se eu não me engano, o segundo do Gabriel Barbosa, de contra-ataque. E aí eu queria falar com você, a gente já tá trocando essa ideia de como o São Paulo se defende, perdeu a bola e agora, esse jogo eu mencionei porque, sei lá, esse lance tá muito na minha cabeça agora também. Como que você acha que o Independente Del Valle pode usar essa falha de São Paulo de quando perde a bola, sem
sem esperar, vamos dizer assim, esse contra-ataque. Como que você acha que o Independente Del Valle pode, de fato, usar isso a favor deles? Então, dessas falhas do São Paulo. Esse é um contraste muito legal. Eu acho que, assim, a galera que gosta de futebol, independentemente se é torcedor do São Paulo, se vai torcer pro Independente Del Valle, para quem gosta de futebol, eu acho que essa nuance do jogo ela é muito interessante. Porque são dois times que ele tem uma similaridade. Ele gosta de atrair o adversário no seu campo para criar espaço, né, na linha média e principalmente nas costas dos defensores. Então, assim como o São Paulo, que tem essa premissa de sair jogando atrás, com muitos jogadores, para buscar, né, controlar ali os espaços, buscar controlar e chegar, dar uma oportunidade um pouco mais clara aos seus atacantes, Caleri, Luciano, enfim. O Independente Del Valle tem a mesma lógica. Então, eu acho que o primeiro quebra-cabeça que é muito interessante para a gente ver nessa partida vai ser qual será o comportamento do São Paulo e qual será o comportamento do Independente Del Valle sem a bola, quando eles estiverem saindo jogando. Então, assim, a sua pergunta ela passa muito, né, pela questão da transição, né, que ao perder a bola, você tenta ligar o mais rápido possível para já tentar atacar o adversário. E esse é um problema do São Paulo? Sim, a gente viu, né, no caso, inclusive, no gol do Flamengo, foi do João Gomes, de cabeça, né, o Flamengo recupera a bola, ataca pro lado esquerdo, João Gomes vinha ali pro lado direito e houve uma enorme desorganização. Isso, sim, é um erro que o São Paulo tem cometido, a gente vê, né, pertinentemente, sobretudo numa competição de mais regularidade, que é o Campeonato Brasileiro, rodada após rodada, então a gente tem um recorte ainda maior. Só que, além dessa questão, que, claro, ela pode ser determinante num jogo decidido em caráter de 90 minutos, é a decisão de qual é o comportamento quando o Independente sair jogando. Vai ser um bloco médio, quanto o próprio São Paulo fez com o Flamengo, até mesmo uma marcação um pouco mais alta, como também fez o São Paulo nesse mesmo jogo no Morumbi, mas na ocasião na Copa do Brasil. Enfim, esse comportamento da altura do bloco do São Paulo para o Independente, do Independente para o São Paulo, eu acho que é muito curioso e pode ser, né, determinante. Quem vai atrair melhor o seu adversário, que por consequência vai abrir espaços e vai conseguir explorar esses espaços. Rogério Ceni e o Independente Del Valle, né, tem como a premissa, né, atacar os espaços. Então eu acho que isso vai ser interessante também. Nossa, com certeza, né? As duas equipes jogando dessa forma parecida, eu acho que vai ser um duelo incrível, até porque é final de Conmebol Sul-Americana, né? Então a gente tem certeza que vai ser incrível. Falando agora lá da frente, né? Não posso deixar de te perguntar sobre Caleri e a dupla de ataque dele, que, enfim, tem se revezado entre Luciano ou Patrick. Primeiro, Luciano e Patrick, o que isso muda no time de São Paulo, de funções, e como os dois jogam com a dupla Caleri do outro lado. Então, isso muda muita coisa, não muda, joga em função do Caleri, porque toca no Caleri que é gol. Me explica isso, como que funciona com esses dois jogadores. Esse negócio de dupla de ataque é o ponto fraco do brasileiro, né? O brasileiro adora dupla de ataque, nós crescemos já uma grande geração vendo dupla de ataque, né? Miller e Careca, Romário e Bebeto, Ronaldo e Bebeto, a gente cresceu com dupla. E o São Paulo vai, né, tentando fazer a sua edição ali dessa dupla de ataque, né? Tanto com o Caleri com o Luciano ou com o Patrick, que muda bastante, né? O Luciano já é um jogador mais como um construtor por dentro, né? O Luciano tem essa capacidade de também se apresentar para dentro da área, de também se aproximar do Caleri. O Caleri, e aí não muda muito pouco, tá? O Caleri para o comportamento dele com o Luciano e com o Patrick, tá? Vou falar em seguida do Patrick. A grande mudança eu acho que está mais com o Patrick. O Luciano é um jogo de retenção, né? Ele é um jogo de presença de área e tal, e o Luciano chega mais por dentro, né? Mais pelo corredor central. O Patrick, para o Luciano, a diferença é muito grande, né? O Patrick, quando o São Paulo tem o Patrick livre, por coincidência ou não, já acaba trabalhando um pouco mais pelos lados, né? Então a gente vê mais a ultrapassagem até mesmo do Reinaldo, e quando o Reinaldo não tem essa ultrapassagem, o Patrick dá essa profundidade pelo lado, né? Obviamente pelo lado esquerdo, usando a sua perna forte para fazer o cruzamento pro Caleri, e aí o Reinaldo já faz movimento, até a movimentação do Reinaldo, né? A gente vai citar bastante o Reinaldo, porque a movimentação dele também está diretamente correlacionada à mudança dos atacantes. Ele já faz um vigia defensivo. O que isso quer dizer? Se o Patrick então perder a bola, o Reinaldo já está ali, ou teoricamente deve estar ali para fazer a cobertura defensiva, para impossibilitar aquele período de transição, aquilo que a gente havia falado anteriormente. Então, dentro desse quebra-cabeça, o comportamento do Caleri com o Patrick é de atacar mais a profundidade. É de um Caleri que já pode olhar mais para o gol do adversário e ele ali buscar o movimento, seja de primeira ou seja de segunda trave, porque o Patrick vai dar com a sua força, com a sua imposição,
levar com a sua perna canhota pelo lado esquerdo, então ele vai escondendo, ele vai protegendo a bola para ter essa capacidade, né, de cruzamento, de assistência. Além de, claro, o Patrick fecha na segunda trave. Por quantas e quantas vezes a gente vê o São Paulo buscando o lado direito, né, seja com o Igor Milício ou até mesmo com o Alisson, faz o cruzamento e o Patrick fecha na segunda trave. Então ele tem esse jogo, ele gera esse modelo de jogo. Já o Luciano já é um jogo mais por dentro. O Luciano já fica nas costas do volante, do adversário, ele trabalha no que a gente fala, né, no entrelinha, né, que é entre a defesa adversária e a defesa média, já se aproxima. Ali o Calleri já tem que fazer mais aquele pivô, já tem que fazer mais aquela retenção para ter a proximidade, né, do Luciano, apesar de ser duplas, né, e mudar alguns desses integrantes dessa dupla, mas é bem diferente. A concepção ela é bem diferente ofensiva com o Patrick ou com o Luciano. Legal. E também falando agora um pouquinho mais aprofundando o Calleri, eu ia te perguntar também se ele é de fato homem, vamos dizer assim, de referência do São Paulo. Porque fora, falando de arquibancada, ele é ídolo, isso a gente não pode negar. Mas lá dentro, assim, no esquema tático, ele é esse cara mesmo que o São Paulo aposta que sempre vai fazer a diferença dentro de campo e, obviamente, pensando numa final única, seria uma aposta para essa final? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, o Calleri é o homem-gol, né? É o camisa 9 do São Paulo e é aquele cara que pode atacar aquela última linha, é o jogador que está ali, junto com a sua imposição, junto com a sua raça, junto com a sua garra, com a sua técnica, com o entrosamento que já há com alguns jogadores, ele é o principal arma ofensiva do São Paulo, que não é uma arma para puxar o contra-ataque, né? Ele não é um atacante que vai, num possível contra-ataque, vai imprimir uma velocidade e o São Paulo vai conseguir ganhar metros com a velocidade do Calleri, lógico que não. Mas dentro desse modelo que o Rogério Ceni arma o seu esquema, e a gente fala de ataque posicional, né, de tentar alargar, criar corredores, ele é esse principal jogador para infiltrar. Então, é muito importante, ele vai ser muito importante para essa decisão. Agora, o que eu considero que seja tão importante quanto nesse esquema do São Paulo, contra esse Independente, que possivelmente vai utilizar 5 defensores, então, ou seja, o Calleri vai estar diretamente sendo marcado por talvez tendo uma cobertura de um outro jogador, é ter uma proximidade, né? Seja do Patrick, ou seja do Luciano, enfim. É necessário que o Calleri não fique isolado, porque senão, assim como o Calleri, como qualquer outro centroavante, acaba se tornando, né, facilita. Um jogador isolado, inferioridade numérica, ele vai ficar no 1 contra 2, vai ficar um pouco difícil. Então é fundamental, o Calleri está ali, obviamente, ele é esse jogador. O Tite usa um termo que é um termo meio, né, mas enfim, é o termo lá do Tite, ele é o técnico da seleção brasileira, do atacante terminal, né? Ele é o tal do atacante terminal, mas, enfim, precisa de alguém para jogar próximo, precisa de alguém para ter ali, no mínimo, numericamente, ter essa proximidade com ele dentro da área. Muito bom, William, muito bom. Adorei o nosso papo, enfim, você é ótimo, adorei todas as análises. Também divulga suas redes sociais, onde você faz seu trabalho também, para quem quiser acompanhar mais análises também de outros times, para conseguir te achar nas redes sociais. Tá aqui, é facinho. Eu não tive criatividade para criar o canal no YouTube, então eu botei meu nome mesmo. Então tá aqui, ó, William Godoy. Serão todos muito bem-vindos. Muito bom, William. Obrigada também por essa análise, essa aula. Como eu falei, gente, peguem o caderninho e anotem, porque eu já anotei algumas coisas também que com certeza eu vou ficar de olho por essa final. Lembrando mais uma vez que a final acontece no dia 1º de outubro em Córdoba, na Argentina. Mas muito bom esse papo. E é isso, né? Agora, com essa análise tática, enfim, com tudo que a gente já falou também dos nossos conteúdos digitais aqui da Conmebol Sul-Americana, eu me despeço, porque a final tá chegando, é dia 1º de outubro e eu não vejo a hora, até porque temos representantes brasileiros, temos o São Paulo lá, que vai estar na Argentina em 1º de outubro. Então é isso, obrigado para todo mundo que assistiu aqui, lembrando, curte aqui a nossa página da Conmebol Sul-Americana, TikTok, olha lá, ó, o sininho que eu tanto gosto, aí, enfim, fiquem de olho nas nossas páginas também, Twitter, Facebook, TikTok, Instagram e, óbvio, aqui também no YouTube, tá certo? É isso, me despeço por aqui, até dia 1º de outubro. Tchau!